Olá, olá, senhoras e senhores, eu me chamo Vinícius Leopoldino e tá no ar mais um vídeo do Pitaco do Vini. Hoje, dia 1º de julho de 2022, vamos repercutir a rodada de meio de semana, a rodada dos torneios continentais. Os times aqui do canal jogaram tanto na Sul-Americana quanto na Copa Libertadores da América e como você bem já sabe, a nossa proposta é levar a informação dos times fora do eixo Rio-São Paulo ou ainda fora do eixo Minas e Rio Grande do Sul, beleza? Vamos falar então do Atlético Goianiense hoje, que acabou perdendo na Copa Sul-Americana, jogou fora de casa e trouxe um revés do Paraguai. Vamos falar do Ceará, que teve um bom resultado fora de casa na altitude de La Paz, ganhou do The Strongest de virada. Vamos falar também do Fortaleza, que acabou ficando no empate com o Estudiantes, e vamos falar do Clube Atlético Paranaense, esse que por sua vez acabou derrotando o Libertad por 2-1. Então, se você não é inscrito, aproveita, já se inscreve aqui embaixo, ative as notificações, venha conosco que tem muito conteúdo de qualidade para você. Beleza? Bora lá, bora começar o vídeo de hoje. Vamos falar então do Atlético Goianiense. Vamos começar com os jogos da Copa Sul-Americana. Atlético Goianiense que foi até Assunção, no Paraguai, e acabou tendo um revés, como bem já disse, perdeu de 2-0 para o Olímpia. Ronaldo, Rainer, Wanderson, Ramon, Jefferson, Marlos Freitas, Baralhas, Wellington, Jorginho, Luiz Fernando e Turim. Segundo as análises, né, do pessoal que acompanhou mais de perto esse jogo, eu confesso que eu acabei acompanhando o replay, mas acompanhei na íntegra, o Olímpia acabou começando um jogo abaixo na rotação. Normalmente você espera que nesses torneios o time da casa logo vá, acelere, né, logo vá para cima do time visitante, mas não foi basicamente o que aconteceu. O Atlético Goianiense começou melhor a partida, trabalhou em pé de igualdade com o Olímpia, pelo menos ali até os 30 minutos, teve a oportunidade de abrir o placar, mas num vacilo do seu sistema defensivo, o Luiz Fernando acaba perdendo uma bola, o time do Olímpia acaba arrematando e no rebote do goleiro Ronaldo, o Delis Gonzalez acaba fazendo o gol do time paraguaio. Num primeiro tempo, né, que se desenhou aí então em dois momentos, primeiro um equilíbrio ou até um pequeno domínio do time do Atlético Goianiense contra, depois disso, um domínio maciço do time do Olímpia. O Ronaldo foi muito bem no primeiro tempo, fez pelo menos 3 boas intervenções e antes do encerramento da primeira etapa, de fato, já era o melhor jogador em campo. Vem o segundo tempo, o Atlético tenta equilibrar as ações, tanto que chega com o Chairon, chega com a Ayrton, 2 chutes cruzados para boa defesa do goleiro Gaston Oliveira, ou melhor, Gaston Oliveira, e aí, depois de um contra-ataque, mais uma falha do sistema defensivo do Dragão, o Silva acaba fazendo o gol ali, já era 10 minutos do segundo tempo, de uma boa jogada, uma boa trama, né, dentro da área. Logo o Olímpia faz o seu gol, logo faz o 2-0. Eu comecei a acompanhar ainda alguns lances dessa partida e percebi também que o Olímpia adiantou as suas linhas, acaba chegando muito bem, acaba subindo, né? E depois dessa falha aí, né, do sistema defensivo do Atlético Goianiense, tem até uma falha do Jefferson, que é permissivo ali com o ataque do time paraguaio. O Olímpia volta a dominar a partida, volta a ter mais uma vez o comando do jogo, e aí, claro, se destaca o goleiro Ronaldo. O sistema defensivo foi muito mal, tiveram boas atuações por parte do Dragão, especialmente falando ali de Baralhas, o Ronaldo e até mesmo o Turim, que, como disse, no começo da partida acabou segurando a defesa paraguaia, mas depois foi presa fácil o Dragão, principalmente no segundo tempo, para um Olímpia que eu considero ser favorito para a classificação. Considerava antes mesmo dessa partida e agora ainda mais. É um time que tem mais qualidade, é um time que é muito mais cascudo, e eu vejo um Atlético Goianiense que começa a sofrer com desgaste físico. Eu estou falando especialmente ali de Luiz Fernando, eu estou falando especialmente de Marlon Freitas. Eu vejo esses jogadores com um ritmo de jogo muito duro, eles vêm jogando em partidas do Brasileiro e também nessas partidas
da Sul-Americana e por que não da Copa do Brasil. Eu não vejo possibilidade do Atlético Goianiense fazer a rodagem do seu elenco. Então, como eu bem já disse em outros exemplos aqui do canal, eu vejo sim a eliminação do Atlético Goianiense como algo natural e que, se acontecer de maneira precoce, claro, não há de ser comemorada, mas com certa cautela tem que levar a gestão de elenco adiante, tá certo? Basicamente, se for eliminado pelo Olímpia, coisa que acreditamos que possa ser durante a próxima semana, aí fica melhor digerir, quem sabe então o Atlético Goianiense tenha melhor performance na tábua de classificação do Campeonato Brasileiro e também tem uma possibilidade de classificação contra o seu rival, o Goiás, na Copa do Brasil. Beleza? Vamos adiante, vamos falar de um grande resultado agora. Vamos falar de um resultado magnífico do Ceará, que foi até a Bolívia e enfrentou o The Strongest. Só para vocês terem uma ideia, eu não anotei o volume disso, mas eu anotei aqui os desfalques do time do Vozão. Bruno Pacheco, Kleber, Dentinho, Jael, João Ricardo, Léo Rafael, Lucas Ribeiro, Lindoso, Mendoza, Richard e Richard Coelho. É bastante gente. Alguns que vinham jogando com frequência, como por exemplo o Richard, outros que são muito importantes para o sistema de jogo do Ceará, como por exemplo o Mendoza, mas que já não vinha jogando há algum tempo, contra outros ali que realmente não estavam tendo um bom espaço, como por exemplo o Jael, o Dentinho, que a gente costuma brincar, que não está nem dentinho, pelo tamanho da criança está mais para molar, né, tá mais para siso do que para dentinho. Então, alguns desfalques que poderiam ser mais lamentados que outros. E numa brincadeira que a gente fez, uma brincadeira com fundo de verdade, vamos se dizer que o Marquinhos Santos não teve margem para fazer besteira. Parece que é pegação de pé, mas é que só restou ele montar esse time. Ele não tinha muito mais recurso e muito mais maneiras de alterar o formato do time do Ceará. Olha o trem aqui, ó. Mas vamos lá. Vinícius Machado, o bom Vinícius Machado, foi muito bem na partida. Michel, que depois acabou dando entrada ali lugar ali no Paraíba. Messias, Luiz Otávio, Vitor Luiz, Sobral, Richardson, Giovani, né, que não vinha jogando com frequência, acabou entrando porque tanto o Lindoso quanto o Richardson estavam fora. Vinícius, de meio armador, felizmente, graças a Deus, o Marquinhos Santos colocou o Vinícius mais para trás, chegando. E aí o mérito dele, ele coloca tanto o Lima, que é um jogador mais técnico, quanto o Eric, que é um jogador de ataque, de espaço e de mais velocidade, e deu certo, tá? Em que pese o The Strongest ter chego muito mais durante a primeira etapa, o Ceará sim teve boas possibilidades de resposta. Eu anotei aqui, pelo menos, tá? Eu não digo chutes a gol, eu tô dizendo estocadas, eu tô dizendo chegadas da equipe do The Strongest. Num primeiro tempo, tá? Foram pelo menos 15 chegadas da equipe do The Strongest. E aí é muito claro, né, que o Ceará acabou sofrendo com as laterais de campo. A gente sabe, né, que o The Strongest, eu tô até colocando os dados aqui da partida para confirmar algumas informações, mas a gente sabe que o The Strongest tem um jogo muito lateralizado, fez 5 gols de cabeça contra o Atlético Paranaense. Eu pego esse jogo como parâmetro, porque foi o jogo que o sistema deu todo certo para o time do The Strongest, tá? Que o sistema do The Strongest surtiu bastante resultado. E numa chegada, no começo do jogo, o Luciano Ursino, o argentino, acabou fazendo o gol, né? Que abriu o placar logo aos 6 minutos, depois de uma jogada de vaca. Se você acompanha, e eu acompanhei, tanto a imprensa boliviana e os vídeos que foram colocados pela imprensa boliviana, quanto pela imprensa brasileira, a todo momento você via Vaca, o Aimar e o Salcedo. A gente via muito menos o lado esquerdo do The Strongest com o Esparza. A gente já tinha alertado aqui no canal sobre o Ursino, sobre o Vaca, que tem a nacionalidade boliviana, que é da seleção boliviana, inclusive, e também o Ursino, um jogador que tem boa desenvoltura, tá? Eles não entraram com o Prost, por exemplo, eles não fizeram o acesso de outros jogadores que poderiam terem colocado, mas pode-se dizer que o Prost acabou entrando no segundo tempo, na verdade. Pode-se dizer que o The Strongest ele tinha uma boa desenvoltura, principalmente nessa bola cruzada na área, nessa bola que tinha mais como objetivo quebrar a linha através daquela jogada que na gíria do futebol é chamada colher. Toda hora eles abusavam da jogada aérea, tá? E o Ceará não teve grande volume durante
a primeira etapa, tá? O empate do Ceará vem só no segundo tempo com o Eric, tá? Depois do Ceará acabar adiantando a sua linha de posicionamento, acabar aproveitando especialmente o espaço deixado pelo The Strongest, e parecia que o Ceará era um time habituado a jogar na altitude, porque cadenciou muito bem o jogo, acabou atacando muito bem os espaços, chegou só aos 30 do primeiro tempo, e depois aos 31 teve um gol anulado, mas esse cenário muda um pouco no segundo, ele acaba arrefecendo melhor o seu poderio físico, e no final da partida, num belo final de partida do Ceará, ele acaba encontrando o seu gol, seja com o Eric, né, já próximo aos 30 minutos do segundo tempo, ou ainda depois de uma boa roubada de bola, né, uma saída errada, o Nino Paraíba acaba roubando a bola, rola para o Zé Roberto, que já nos acréscimos acaba transformando um resultado que era bom em um resultado ótimo. Acredito sim na classificação do Ceará, já acreditava nisso antes, acho que vai sim pegar o São Paulo na próxima fase e acredito que tem todas as chances de passar do tricolor paulista. Eu não estou querendo prever o futuro, né? Mas a gente sabe que o poderio aí do elenco do Vozão dá condições para ele chegar e, por que não, né, brigar pela disputa do título. Beleza? É isso que eu tenho para falar. Agora a gente vai se manter lá no Nordeste, os times do canal aqui do Ceará tem boa repercussão, graças a Deus, o pessoal do Ceará acompanha muito, então agora a gente vai falar do Fortaleza. O pessoal de Fortaleza, então, ficou um pouco contrariado, acabou sofrendo um empate depois de sair na frente, e eu tô virando a página do caderninho aqui, para falar de Fortaleza 1, Estudiantes também 1, tá? O Fortaleza que foi a campo com Boeck, Landázuri, Benevenuto e Tite, Capixaba, Ronald, Wellington, Pikachu, Lucas Lima, Moisés e Romero. É um time quase titular do Fortaleza, eu não imagino grandes alterações nesse time que entrou em campo contra o Estudiantes, tá? E no começo do jogo sofreu alguns sustos, sim. Não sei se por nervosismo, a gente sabe que o Fortaleza não ocupa uma boa posição no Campeonato Brasileiro, deposita todas as suas forças nas Copas, mas por um certo, quem sabe, despreparo ali no começo do jogo, acabou pesando a perna, tá? Logo aos 23 minutos, o Boeck faz uma bela defesa, uma bela intervenção. Aos 24, o Romero acaba fazendo um lance que ele estava impedido, e segue ali o domínio por parte do Estudiantes de La Plata. Eu fiz algumas anotações aqui, foram pelo menos 3 chegadas no primeiro tempo do Estudiantes, e naquele exato momento era só o gol impedido do Fortaleza. Aos 40, então, o Landázuri acaba fazendo uma chegada, um lance plástico, ele faz uma puxeta dentro da área, o lance com perigo. Aos 45, o Moisés acaba tendo uma boa chegada no ataque, quando a zaga tira em cima da linha, e ali pode-se dizer que o Fortaleza começou a mandar no jogo, tá? Faz logo, né, o seu gol no retorno do segundo tempo, ele acaba melhorando a sua performance já com o gol do Romarinho, não foi do Romarinho, desculpa, foi do Romero, tá? E assim, o nervosismo era tanto que basicamente o Romero erra e acerta. Ele errou o lance de conclusão ao gol, a bola bate nas pernas do defensor da equipe do Estudiantes, e ali, claro, né, acaba sobrando dentro da área. Felicidade do Silvio Romero, era o gol, né, que abriu o placar e que levava um bom resultado, 1-0. Ele acaba quebrando essa possibilidade do Estudiantes jogar pelo empate. Ele faria com que o time argentino tivesse que avançar, né, um pouco mais as suas linhas de jogo, pudesse, de repente, colocar um Pikachu, de repente, muito mais avançado, ou pudesse colocar ainda a boa saída do Capixaba, mas não se segura o resultado. 8 minutos depois, uma jogada pela lateral, o Emanuel Mas, que eu já tinha falado aqui no canal que é um bom jogador, acaba batendo uma bola para o meio, pro Dias, o Dias que não vinha como titular nesse jogo, em que pese ter a titularidade nos outros jogos do Estudiantes, acaba empatando a partida, e
o Fortaleza dá aquela murchada, dá aquela esfriada, chega só depois aos 29 com o Romarinho, mas o jogo volta ao pé de igualdade, o que foi muito melhor para o time de La Plata. Então, Fortaleza, Estudiantes. Acredito que o Leão do Pici vai ter sérias dificuldades para a classificação. Não é um cenário, por exemplo, como o do Dragão na Copa Sul-Americana, mas acredito sim que vai sofrer sérios riscos de eliminação lá na Argentina. Dá para cravar que está fora? De jeito nenhum. Dá sim para buscar essa classificação, em que pese eu acreditar que as chances são diminutas. Beleza? É isso. Em todo caso, fica aqui o registro, uma bela festa, como se já se esperava do apaixonado torcedor do Fortaleza. E que pena, né, que não saiu com o resultado, como eu disse, ter o time argentino, né, jogando com a possibilidade de sair de trás ou tirar o time argentino da zona de conforto, se fazia muito importante. Infelizmente isso não aconteceu. Ok? Então vamos passar para o próximo jogo aqui do canal, jogo que eu fui, né, eu estive presente na Arena da Baixada para acompanhar Atlético 2, Libertad 1. O time atleticano, né, que teve uma boa desenvoltura, sofreu ainda com alguns desfalques e retorno, né? O Abner com Covid-19 não pôde jogar, assim como o Pablo, que aí teve uma não sei se dá para dizer lesão, dá para dizer desgaste, mas ele acabou sentindo o posterior da coxa direita e ficou de fora. E felizmente foi substituído pelo Vitor Roque. Então Atlético de Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Nico Hernandes, Pedrinho, no meio com Hugo Moura, Christian Terans nas pontas, com Pedro Rocha de um lado, Coelho de outro, e na frente aquele que deixou todo mundo em choque com o seu gol, ele, Vitor Roque, o menino brabíssimo, acabou abrindo o placar na segunda chegada já do time atleticano, logo aos 6 minutos, depois de um chute despretensioso do Kelvin, aos 6 minutos, uma bela jogada do ataque rubro-negro, de uma triangulação que saiu dos pés ali do Terans, do Pedro Rocha, e chegou ao Vitor Roque. Vitor Roque que acaba escorregando e bate, abrindo o placar para a equipe do Atlético. Logo em seguida, o Pedrinho bate uma bola cruzada aos 12, o Villalba, quando eu não estava assistindo, estava lá, né, indo ao banheiro, acabou fazendo o gol nas costas do Pedrinho. O Pedrinho não sai para marcar, acaba tendo a bola recebida nas costas. O Villalba faz o gol do time do Libertad. O Atlético volta a ter o domínio das ações do jogo, volta a ter o domínio da posse de bola depois daquilo. Numa jogada, numa bola parada, na verdade, o Atlético bate em 2 lances, o Coelho cruza para o gol do Nico Hernandes no segundo pau. Depois, 36, Coelho bate uma bola no travessão e aos 38, ia falar 48 não, 38, uma saída do Bento em velocidade, a bola encontra o Terans, ele dá um lance, faz um lance plástico, dá uma chapeleta no lateral paraguaio, bate de trivela, e aí o Vitor Roque perde o gol de cabeça. Ele poderia, né, ter dado um passo para trás, ter pulado, mas ele acabou ficando plantado e quis deslocar, não foi o suficiente, a bola acabou saindo alto e se perdeu pela linha de fundo. Seria um golaço do Vitor Roque, mas o menino realmente é brabíssimo, é muito bom de bola e acabou auxiliando o Atlético na primeira etapa a sair com o resultado de vitória. Vem o segundo tempo, ali o time experiente do Libertad acaba botando a bola um pouco mais no chão. O Atlético tem boas possibilidades de ampliar sua vantagem, não o fez. Também teve, né, um susto aos 64 minutos, ou ainda melhor, aos 19 minutos do segundo tempo, quando o Libertad também coloca uma bola na trave, mas de maneira geral o Atlético poderia sim ter saído com um resultado melhor, seria um conforto que teria para jogar no Defensores del Chaco na próxima terça-feira. Não fez, acredito ainda que deva classificar, tem mais time que o time do Libertad, a gente já sabe isso e viu nos confrontos da fase de grupos. Para quem não sabe, eles estavam no mesmo grupo, né? Assim sendo, acredito na classificação do rubro-negro paranaense.
tá? Gostaria muito de poder enfrentar o Fortaleza, confesso. Seria bacana, não só pro Brasil, óbvio, né? Mas também aqui pro canal poder repercutir esse jogo Fortaleza e Atlético. Tomara que ele aconteça, tomara que tanto o Atlético quanto o Fortaleza, em que pese eu acreditar que as chances do Fortaleza são menores, tomara que ambos façam o seu dever no jogo de volta, né? Ou melhor, o dever de casa, né? E vão até os destinos programados que possam trazer bons resultados e que possam sim vir com a classificação para a gente ter um Atlético e Fortaleza. Beleza? Galera, falando de Atlético ainda, eu vou até colocar aqui para confirmar a fonte, tá? O Atlético está muito perto de anunciar o Daniel Alves. Então, assim, alguns sites já vêm falando isso, tá? O pessoal da Band já falou isso, o pessoal do UOL falou sondagens dos clubes mexicanos, mas colocaram o Atlético um pouquinho à frente aí dessa contratação, né? De chegada a um acordo com o lateral e capitão da seleção brasileira. Acho que sim, que é uma boa contratação. As pesquisas, né, as perguntas que fiz no último vídeo deram ali quase que meio a meio sobre gosto ou não gosto da chegada do Daniel Alves. O receio é unânime, aquele bagunça o elenco, mas eu acredito sim no poder de gestão de grupo, tanto do Felipão quanto do Mário Celso Petralha. O Daniel Alves, então, está mais perto de chegar no CT do Caju, tá? Só dando o devido destaque, quem primeiro noticiou, quem primeiro eu vi noticiando foi o Vinícius Furlan, tá? Um repórter, né, um jornalista aí que cobre o Atlético Paranaense, ele que é da Tretes, tá? É isso mesmo, Tretes oficial, então ele já havia noticiado, o Daniel Alves deve chegar e possivelmente para um contrato de 1 ano e meio, tá? Para final de 2022 e o ano de 2023, já pensando nas competições que vão disputar. O Daniel tem 40 anos, né? Já anunciou que está à procura de um novo time e acho sim que deve ser o Clube Atlético Paranaense. Acho que há boas possibilidades de contratação e também acho que ele precisa muito do Atlético, mais do que ele precisava do São Paulo, especialmente porque ele está na reta final de convocação para uma seleção brasileira, então ele precisa jogar, ele precisa mostrar serviço e ele sim precisa manter, né, flat ali, ficar pianinho, manter seu ânimo, né, muito arrefecido aí para ele não ter nenhum problema quanto à sua ida para a Copa. Beleza? Esse foi o Pitaco do Vini de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like aqui embaixo. Se vocês não gostaram, manda para quem você não gosta. Faz isso aí, cara. Vamos jogar para frente esse canal. É uma grande oportunidade que a gente tem de debater times que comumente não são falados na grande mídia, né? Teve um arranca-rabo essa semana aí de Mário Celso Petralha, com o pessoal do Santos, com as grandes mídias, foi lá Neto falar e tal, mas isso a gente nem passa por aqui, a gente dá um destaque realmente para os assuntos dos times fora do eixo, beleza? Alguns testes sendo feitos no canal, espero que vocês gostem do trabalho que tem sido realizado. Em todo caso, fica aqui o meu muito obrigado. Nos vemos na próxima segunda-feira, quando a gente vai tratar da rodada do Brasileirão. É isso, galera. Um abraço para todos, um beijo, fiquem com Deus e até segunda-feira. Fui!